Eu já vou começar o vídeo te fazendo uma pergunta. Você já teve uma crise de ansiedade? Você sabe como lidar com uma crise de ansiedade? Ou você já viu alguém se questionando sobre isso ou pedindo ajuda? Bem, as crises de ansiedade têm sido cada vez mais comuns na nossa sociedade, mas não é só porque são comuns que são normais. A crise de ansiedade acontece quando os sintomas da ansiedade se manifestam de forma bruta. O coração acelera, as mãos tremem e a respiração se torna irregular. A pessoa fica paralisada, sem saber como reagir. A sensação é de desespero e medo profundo, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Porém, é bem comum que a crise se desencadeie em ocasiões inesperadas quando, na verdade, não existe perigo. A pessoa que sofre com a crise de ansiedade tem dificuldade para executar tarefas simples, porque são essas tarefas que lhe causam tanta angústia. E é sobre exatamente isso que iremos falar hoje. Irei te passar algumas dicas e alguns sintomas para que você saiba se está tendo início de ansiedade ou caso já esteja tendo, como resolver esse problema, com alguns exercícios simples que eu vou te passar aqui. Bem, e como já é de costume, chega de enrolação e bora pro conteúdo. Olá, pessoa da internet, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aqui onde iremos abordar diversos assuntos sobre seu bem-estar, produtividade e saúde mental. Bem, já se tratando sobre o assunto, o que é o transtorno de ansiedade? Bem, o transtorno de ansiedade é a preocupação excessiva, constante e de difícil controle. A pessoa ansiosa está sempre à espera de uma catástrofe ou de um imprevisto para estragar seu dia. E, então, entra no estado de hipervigilância, estritamente cansativo, tanto para o emocional quanto para o corpo físico. Nesse estado, a ansiedade se manifesta física e psicologicamente, de variadas formas. Cada pessoa apresenta sintomas diferentes, por isso pode ser difícil o diagnóstico no começo. O constante nervosismo, problemas de concentração, medo excessivo, irritabilidade e distúrbios do sono são alguns sintomas psicológicos mais comuns. Já os físicos são respiração ofegante, taquicardia, mãos e pés suados, dor de barriga, náusea e tremores no corpo. Essas crises de ansiedade ou ataques de pânico são uma combinação de vários sintomas intensificados por pensamentos desesperadores. E às vezes, a pessoa em momentos de crise raramente consegue controlar esses sintomas. Tá, mas quem sofre de crise de ansiedade na real? Bem, pessoas com ansiedade generalizada não são as únicas que sofrem essas crises. Quando alguém já passou por experiências traumáticas como a morte de alguém querido ou alguma forma de abuso, também está propenso a ter ataques de ansiedade. Fatores externos da vida cotidiana também podem ser gatilhos, como crises financeiras, divórcio ou demissão. Em suma, todos nós podemos, em algum momento da vida, desenvolver ansiedade e ter crises. Isso não é um problema, não é errado ou estranho ter ataques de ansiedade. Pense pelo lado bom, se você está assistindo isso é porque já deu o primeiro passo para mudar e ter uma vida com menos angústias e medos. E é exatamente isso que nós queremos que vocês façam, estejam dispostos a mudar. E para ajudar nisso, peço para que vocês comentem aí embaixo, pelo que estão passando ou que outro tema de vídeo vocês gostariam. Vamos ficar atentos e tentar ajudar a todos. Centralizando o assunto de novo, a existência de outros transtornos como a síndrome do pânico ou de fobias como a agorafobia, que é o medo de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos, esses transtornos também estão associados à crise da ansiedade. Outro transtorno também pode ocasionar é a crise do transtorno misto e depressivo, quando a pessoa apresenta sintomas de ansiedade e de depressão de baixa intensidade. Por isso é ideal procurar ajuda profissional para chegar a um diagnóstico. E agora, para que você possa identificar a crise de ansiedade, eu vou passar alguns sintomas aqui que são muito presentes na maioria das pessoas, que são palpitação, calafrios, sensação de garganta fechada, falta de aerorrespiração alterada, suor, dores no peito, tremores, náusea, formigamentos, vontade de fugir para um local seguro, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer ou de uma possível tragédia. Tá, eu sei que já tá ficando bem extenso, que a gente tem que ir logo para a solução, mas eu ainda vou deixar mais uma pontinha aqui para que você possa e saiba como a crise de ansiedade age no corpo. Então vamos lá. Como a crise se manifesta? Comumente, a crise ocorre em momentos de tensão ou estresse elevado. Estes podem ser qualquer coisa considerada intimidadora para a pessoa. Por exemplo, apresentações, reuniões, competições, trabalhos em grupo ou tarefas complexas e de longa duração. Locais muito movimentados ou espaços apertados também costumam ser gatilhos. Entretanto, a crise de ansiedade também pode se manifestar em ocasiões aparentemente de pouco apego emocional. Como por exemplo, quando você esquece de deixar um like aqui no vídeo e ainda não está inscrito aqui no canal, para que não perca nenhum vídeo dos muitos outros que virão. Pois bem, a pessoa ansiosa vê as tarefas e situações corriqueiras como grandes desafios. Mesmo que ela tenha passado por um acontecimento bom, sua mente pode começar a criar histórias negativas. Assim, a pessoa fica confusa e preocupada com níveis de cenários futuros.
desencadeando o outro ataque de ansiedade. Mas o que fazer no momento da crise? Embora a crise seja de difícil controle, é possível amenizar e procurar encurtar os sintomas. Agora vamos lá, para as soluções. A primeira coisa indicada a se fazer é focar na respiração. Passar por uma crise é uma experiência assustadora. Isso é, a incapacidade de controlar o corpo e os pensamentos podem amedrontar quem está em crise. Focar na respiração, procurando regularizá-la por meio das respirações profundas, ajuda a focar a atenção em outra coisa, além de prevenir a hiperventilação. Uma outra atitude que pode se fazer é combater os pensamentos. O pensamento acelerado é comum em ataques de ansiedade. É essencial que a pessoa lute contra eles. Lutar no sentido literal. Quando nossa mente está bagunçada, é complicado vir à razão. É preciso argumentar contra a própria mente, expulsando os pequenos e ilógicos pensamentos para trazer a pessoa de volta à realidade. Uma outra maneira eficaz de combater o súbito pânico é de se imaginar em um local calmo, seguro e agradável, mais conhecido como exercício de visualização. Pode ser no campo de flores ou em um cenário real que a pessoa se sinta bem. Também é possível visualizar o pós-crise, quando a pessoa está recuperada e vivendo tranquilamente. Esta técnica funciona da mesma forma que os pensamentos caóticos, criando um cenário imaginário, mas, dessa vez, positivo. Uma outra forma também é procurar distrações. É ideal se distrair com o que há ao redor ou com o que gosta. Músicas suaves, mantras de positividade, leituras leves e encorajadoras, automassagens para relaxar os músculos. Se possível, deixe até o lugar de onde se encontra, se o mesmo for agitado ou claustrofóbico. Criar uma distração impede a dissociação do presente e o conforta, confirmando que tudo ficará bem. O principal, no entanto, é o controle da respiração. Uma outra maneira também de se livrar da crise é estar ciente do pânico. Quando se tem uma crise de ansiedade pela primeira vez, a experiência é um assalto aos nossos sentidos. Raramente é possível permanecer no controle. Se a crise acontecer novamente, não se deve ficar irritado ou frustrado ou lutar desesperadamente contra o pânico. Aceite a ocorrência da crise, que pode acalmar momentaneamente, pois a pessoa sabe que está ocorrendo com ela. Assim, você consegue se concentrar mais nas práticas para superar o ataque de ansiedade. Bem, agora que eu já passei algumas soluções, eu também vou te falar, caso você não esteja tendo, o que fazer para prevenir a crise de ansiedade. A prevenção da crise vem com a consciência da ansiedade generalizada ou de apenas alguns sintomas que, com o tempo, podem evoluir para esse quadro. Hábitos nocivos à nossa saúde mental e bem-estar, como consumo frequente de alimentos gordurosos, vício nas redes sociais e preocupação em excesso, servem como catalisadores para o desenvolvimento da ansiedade e de outros transtornos. É importante ficar atento para os possíveis sintomas e hábitos viciados, os quais perpetuamos sem consciência. O estilo de vida que levamos influencia diretamente na nossa saúde mental e física. Devemos nos esforçar para fazer as modificações necessárias para torná-lo mais leve e mais prazeroso. Praticar atividades físicas, comer lanches saudáveis, desligar a TV durante o noticiário e participar de eventos locais de sua cidade são coisas simples que podemos fazer frequentemente e que nos ajudam a manter uma boa saúde mental. Cuidar dos nossos níveis de estresse é igualmente primordial, especialmente atualmente, em que a maioria das pessoas está sempre estressada. E caso você tenha se identificado, bem, eu sei muito bem pelo que você está passando. Já passei por isso e conheço muitas outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Você pode não acreditar, mas assim como essas pessoas, você pode superar tudo isso e ter uma vida mais tranquila, sem angústias e sem medos. Bem, foi com esse intuito que eu te faço um convite, sinceramente, para mudar sua vida em 13 dias. Você pode achar isso impossível, não vou mentir, também achava. Mas depois de ver os resultados, não tive escolha, senão acreditar que isso é realmente possível. Bem, o link do desafio e do convite está aí na descrição. Não perca, e lembre-se, é uma oportunidade única. É preciso encontrar mecanismos eficientes de relaxamento, bem como cultivar o amor próprio. Assim, evitamos nos colocar em situações de extremo desagrado que prejudicam o nosso sistema emocional. Os florais para a ansiedade são um exemplo. Eles ajudam a equilibrar as emoções, trazendo conforto, coragem e sensações positivas. Para quem não gosta muito de recorrer a remédios, esta é uma ótima opção para se livrar de pensamentos e sentimentos ruins. Para potencializar os efeitos, utilize florais juntamente com o tratamento de psicólogos. Finalmente, chegamos à etapa final do vídeo, vencendo a ansiedade. Como ajudar alguém com ansiedade? É muito difícil assistir uma pessoa querida passar por ataques ou crises de pânico, bem como viver com excesso de ansiedade. A pessoa ansiosa já vive com dezenas de preocupações que não são totalmente suas ou racionais. Por isso, quem deseja ajudar precisa compreender como a ansiedade funciona e como ela se manifesta.
Quando a motivação desaparecer e os sentimentos ruins se instalarem, puxando a pessoa para baixo, é preciso compreensão e paciência. Simples atitudes são o suficiente para ajudar. Ouvir desabafos sem julgamentos, incentivar visitas ao psicólogo e cuidar das palavras para não causar mais dor ao outro. Basicamente, demonstrar que está disposto a ajudar, sem pressões ou expectativas grandiosas, e agir conforme o combinado é a melhor maneira de ajudar alguém com a ansiedade. Já durante a crise, a ajuda precisa ser bem mais pensada para não piorar a situação. Conversar com a pessoa em tom suave, procurar acabar com a origem da ansiedade ou do pânico e assegurar que a crise passará em breve são atitudes que podem confortar no momento da crise. E caso a pessoa já estiver muito agitada, apenas permaneça presente em uma distância confortável para que ela não se sinta sufocada. Sempre que possível, porém, procure assistência médica. Bem, e para você que chegou até aqui, eu vou te dar um bônus. A ansiedade tem cura. Logo na primeira crise, se possível, procure um profissional. A ansiedade generalizada está atrelada a diversas causas. Na maioria das vezes, essas são desconhecidas. A pessoa ansiosa raramente tem consciência de que pode mudar a forma como vive e extinguir as suas apreensões, ou pelo menos aprender a lidar com elas. Bem, cá estamos, no final de mais um vídeo, mas espero que o conteúdo que eu tenha te passado te ajude a resolver os seus problemas com ansiedade. Desejo de coração e mente que você fique bem e até a próxima.